Olá pessoal, no nosso vídeo de hoje eu quero falar de uma questão que apareceu já duas vezes para mim só essa semana na clínica, que é a seguinte crença, a seguinte ideia. Será que os filhos eles têm o dever de cuidar dos pais? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso utilizando aí a visão sistêmica, a visão da constelação familiar, tá certo? Muitas vezes, pessoal, o que é que acontece? Muitas vezes os pais, quando têm filhos, eles já têm esses filhos com a intenção de fazer com que esses filhos tenham o dever de cuidar deles, né? É o caso, por exemplo, dos pais que têm, vamos supor, uma quantidade maior de filhos, às vezes tem 3, 4 filhos, e o último filho, o filho mais novo, quando esse filho vai nascer, a família já coloca essa crença, já coloca essa ideia de que esse filho vai ter o dever de cuidar dos pais, né? Quando acontece isso, pessoal, no sentido da constelação familiar, a gente tem aí uma desordem ou um desequilíbrio, e a consequência das desordens, dos desequilíbrios nos nossos sistemas familiares é a gente ter aí um problema de saúde mental, de saúde psicológica derivado, né? Por exemplo, a gente pode ter ansiedade, a gente pode ter depressão como derivado dessas desordens no nosso sistema familiar, tá bom? A ideia que a gente tenta passar e trabalhar com as pessoas é que os nossos pais, eles são adultos e eles não precisam de nós. Numa ideia de familiar, numa ideia de hierarquia que nós temos num sistema familiar, os pais eles vêm antes, então eles são grandes, e os filhos, por mais que se tornem adultos, são sempre pequenos comparado com esses pais, tá bom? Isso significa dizer que é os filhos que precisam dos pais e nunca os pais que vão precisar dos filhos, tá bom? Na vida concreta, na prática, eu costumo dizer assim também. Quando esse pai, ele ou essa mãe, eles chegam num estágio da vida, que seria o estágio de idoso, em que eles necessitam dos cuidados desse filho, onde eles não conseguem mais comer sozinhos, não conseguem mais se locomover ou não conseguem mais, por exemplo, se higienizar sozinhos, aí tudo bem, é um estado de dependência física em que esses pais de fato vão necessitar do cuidado dos filhos. E o ideal também é que esse cuidado seja compartilhado entre todos os filhos. Se tem 5 filhos, o peso de cuidar e o peso também das dificuldades financeiras deveriam ser repartidos por igual ou proporcional se existirem questões aí, né? Muito grande, diferença salarial e coisas nesse sentido, tá bom? Então, igual ou proporcional à quantidade desses filhos, tá bom? Mas cada um dos filhos teria que ter também o papel e o dever de ajudar esses pais, né? Quando esses pais estão realmente numa situação de extrema dependência. Mas quando você tem um pai adulto de 40, 50 ou 60 anos, e esse pai tem a sua própria vida, tem a sua saúde, tem o seu trabalho, o que acontece muitas vezes na nossa cultura é que por um processo que a gente pode dizer assim que é um processo muito mais emocional do que real, os pais eles se colocam nessa posição de dependência dos filhos. Então, por exemplo, se os filhos saem de casa, os pais entram em depressão e começam a manifestar tristeza, choro, solidão, sentem falta desses filhos, né? Isso tem aparecido em alguns lugares com a ideia de síndrome do ninho vazio, por exemplo, né? Mas o que acontece de verdade é que esse processo seria um processo de desequilíbrio onde os pais estão colocando os filhos no lugar de pai e mãe deles, né? Então é como se esse filho ou essa filha que está sendo colocada nesse lugar ocupasse agora o lugar do próprio avô e da própria avó, né? Então quem é que tem que cuidar dos nossos pais? São nossos avós. Quando a gente tem, né, numa família em que os pais colocam filhos nesse lugar de ter que cuidar deles, principalmente sem eles necessitarem, eles ainda sendo adultos, autônomos, independentes, a gente tem aí um desequilíbrio que vai gerar, né, todo um adoecimento do sistema familiar, tá bom? Então cabe aos filhos perceber realmente qual é o seu verdadeiro papel em relação aos pais, nesse sentido de cuidar, né? A gente só pode cuidar dos pais quando eles realmente estão num processo de total dependência no final da velhice, digamos assim, onde eles realmente não possam mais comer só, se movimentar só, se higienizar só. Mas enquanto esse pai, essa mãe é um adulto e tem condições de cuidar de si mesmo, o ideal é que cada adulto aí siga a sua vida da melhor forma que cada um possa seguir, tá bom? Então não pode ser, na visão sistêmica, não pode ser papel dos filhos cuidar dos pais. E é importante os pais terem essa consciência para não colocar os filhos nesse lugar
E é importante os filhos também terem essa consciência para que possam viver a sua vida, viver o seu próprio destino. Então aquela crença limitante lá do começo, de que esse último filho nasceu para cuidar dos pais, é uma crença geradora de desequilíbrio, né? Cada pessoa que nasce para viver o seu próprio destino, sua própria jornada de alma, sua própria jornada evolutiva. Então não tem como uma pessoa nascer com a função de cuidar da outra, com a exceção dos pais, que têm que cuidar desses filhos enquanto esses filhos são pequenos, né? E então esse processo de cuidado, a gente pode dizer assim, seria dos 0 aos 18 anos também, né? Mas tudo que a gente recebe desses pais depois dos 18, a gente pode considerar lucro, ou seja, é um processo que é dado a mais a partir dessa dimensão de amor, mas a gente tem que ter a consciência de que esses pais não têm mais a obrigação de dar, né, quando esses filhos se tornam adultos, tá bom? Então, nosso objetivo aqui é ter equilíbrio nessas relações, que os pais adultos possam viver os seus próprios destinos, que os filhos adultos também possam viver os seus próprios destinos, sem ter essas relações de codependência, de carência emocional entre pais e filhos. Quando um filho sai de casa, ou uma filha sai de casa, e o pai ou a mãe entra num processo de choro, de tristeza, de solidão, a recomendação é que esse adulto teria que procurar na vida outras fontes de afetividade, outras amizades, outros grupos nos quais a pessoa possa fazer parte, um grupo de dança, participar de um grupo de constelação familiar, fazer um curso. Quer dizer, o ideal é que a vida dos pais, depois que os filhos vão crescendo, a vida dos pais volte a funcionar em torno do seu processo evolutivo, e não que fique sempre e constantemente girando em torno dos filhos, mesmo depois desses filhos se tornarem adultos, por exemplo, tá bom? Então essas são algumas ideias. O objetivo dessas ideias é trazer uma visão de equilíbrio nos nossos sistemas familiares, principalmente aqui na nossa cultura nordestina acontece muito isso, essa cobrança de que os filhos têm que cuidar dos pais, né? Não sei como é que isso é aí em outros lugares do Brasil, mas isso é muito presente aqui, né? Eu costumo até usar, por exemplo, uma notícia que eu vi certa vez, de que na Europa, quando os filhos fazem uma certa idade, não me lembro agora se era aos 18 ou se era aos 22, os pais começam a cobrar aluguel caso eles continuem na casa deles, né? É uma visão totalmente diferente da nossa, mas dá um pouco conta dessa relação, né? De que os pais tratam os filhos a partir de uma certa idade lá como adultos e não como crianças, né? E obviamente a gente tem lá outras condições de vida, de trabalho, de qualidade de vida, né? Mas é só para dar um exemplo de como isso é uma questão cultural nossa, tá bom? Então, mesmo no processo de cuidar dos pais, quando os pais necessitam de verdade, lá no final da velhice, os filhos devem ajudar mantendo o seu lugar de filhos, ou seja, nunca se achar maior, nunca se colocar nessa posição de maior do que os pais, porque está cuidando deles. Sempre fazer isso com um processo de muita honra, de muita gratidão por tudo que esses pais puderam dar, e com essa consciência de que o que eles não puderam dar, a gente tem que buscar e conquistar na nossa própria vida, tá bom? Para o nosso vídeo não ficar mais longo, eu vou encerrando por aqui. Deixe suas dúvidas, comentários, curta, compartilhe e continue acompanhando os nossos vídeos. Grande abraço e até um outro vídeo.